Bem, amigos, hoje o canal Botando para Gerar com Paula Filgueiras está aqui com ela, lindíssima, em primeira mão. Quem é ela? Quem é ela? Olha aqui, Dilmara Amaral. Bom dia. Bom dia, Paula. É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa casa, para a gente fazer um bate-papo aí bem interessante, para a gente mostrar aí um pouquinho quem é a Dilmara, né, aí para o pessoal de Tabuleiro e da região do Vale do Jaguaribe. Esse é o nosso intuito, de mostrar aquelas pessoas que ainda não conhecem a história, quem é a Dilmara Amaral, a dentista, conhecer um pouco da Dilmara, família, pessoa. É isso? É isso. Então, vamos começar? Está preparada? Com certeza. Então, vamos lá, gente. Começando, gente, Dilmara Amaral. Ela, que é dentista, filha do ex-prefeito Dilmar, está no posto de vice-prefeita em Limoeiro do Norte, mas antes disso, é mãe e esposa, com duas filhas lindas. Sim. E vamos falar um pouco dessa trajetória toda. Quero desde já informar, né, que a gente vai tentar puxar do fundo do coração da Dilmara as coisas que tem lá dentro e a gente vai passar para vocês. Ok, gente? Então vamos lá. Quero começar pela Dilmara filha. Vejo um grande apreço que você tem pelo seu pai na sua fala, em todas as entrevistas. A gente pode perceber isso. E eu queria saber de você. Sua fala é bem transparente a respeito, sempre quando fala da história do seu pai como prefeito. E eu quero saber de você. Podemos dizer que ele é a sua base? Paula, é muito fácil e ao mesmo tempo é muito difícil falar de um ídolo, né, de uma pessoa que é sua referência. Meu pai é referência, né, como pessoa, como ser humano. Ele que tem uma trajetória de vida onde ele começou lá atrás, enquanto jovem ainda, batalhando muito para se formar no curso de odontologia, né, e ele também é dentista. E após essa vitória que ele teve, ele entrou na política, né? Então a gente tem um caminho mais ou menos parecido, né? A nossa trajetória de vida é bem parecida e nós sempre fomos muito ligados, né? Óbvio que a gente tem a nossa mãe e a nossa mãe também é um grande amor da nossa vida, mas principalmente a gente tem uma ligação muito forte, eu e ele. E fiz o curso de odontologia, né, e ele sempre como meu grande apoiador. E quando ele me convidou, né, para substituí-lo no cargo político, né, então a gente se aproximou mais ainda. Até hoje, Paula, eu e minha família, a gente mora com ele, né, então a gente mora numa casa onde a gente mora embaixo e ele em cima, né, então essa ligação sempre foi muito forte e agora mais ainda. Então, realmente, ele é a minha base. A pergunta seria, como a odontologia entrou na sua vida? Mas a gente já pode perceber que ela veio já pela genética, né? Seu pai é odontólogo e você veio seguindo a profissão, não só de dentista, como agora também na política. Então, eu sempre acompanhei meu pai e sempre tive uma admiração muito grande, porque ele sempre foi um grande profissional na área da saúde, sempre muito lotado, consultório sempre cheio de pacientes, e aquilo ali me chamava muita atenção, como as pessoas saíam do consultório agradecidas, né, felizes, e aquilo ali me cativou, né, aqueles momentos que eu sempre tinha com ele enquanto criança. E aí eu fui me aproximando muito da profissão, né, até que cheguei ao ensino médio e foi o momento de fazer a escolha no vestibular, porque na época ainda era vestibular, não era Enem, e aí eu optei pela mesma área, né, e hoje
tenho a certeza de que foi a escolha mais correta, porque eu acho que eu não saberia fazer outra coisa senão a odontologia. E quem é a mulher que está por trás da sua formação, da sua criação? Porque nós sabemos que o Dilmar é casado, né? Então, quem é essa mulher? Fala um pouco dela. Essa mulher, Paula, é a Dona Araci. Dona Araci, mãe de 3 filhos, onde eu sou a mais velha, sou a primogênita. Ainda muito jovem, ela e meu pai se separaram, né? Então houve aí um rompimento, né, familiar. E ela, como muitas mães, né, do nosso país, tocaram a vida cuidando desses 3 filhos. Né? Meu pai sempre deu toda a assistência, sempre esteve muito presente, mas a gente sabe que em alguns momentos a mãe é que fica, né, com a carga mais pesada, que é a carga da rotina, do dia a dia. E esta mulher é muito guerreira. E nos criou, eu era a mais velha na época da separação, eu tinha 11 anos, meus irmãos eram menores, e ela tocou, né, e eu tenho certeza que ela foi uma das grandes responsáveis pelo que nós somos, pelo que nós construímos na nossa vida. Então, a Dona Araci aí, ela é uma mulher que merece o meu respeito. Parabéns, viu, Dona Araci? Porque a mulher é forte. E que bom que ela lhe fez tão forte, né? Que bom mesmo. E tem uma senhorinha, sua vozinha, de 102 anos, né? 102. Fala um pouquinho dela. Dona Odete é a matriarca da família. Ela é a mãe de meu pai, né? E hoje ela tem 102 anos. Sem dúvida nenhuma, é uma das grandes responsáveis pela base familiar sólida que a gente tem, né? E eu tenho muita propriedade em falar sobre a nossa família, porque é uma família grande, é uma família que cresceu com muita dificuldade, mas é uma família que grande parte dela hoje tem uma profissão, hoje teve, diante de toda a dificuldade, conseguiu formar, né, muitos filhos, no caso a Dona Odete, e ela até hoje, né, apesar da idade, até hoje ela é um grande exemplo, né, e que a gente procura sempre passar para os filhos, né, a trajetória dela, a força que ela teve e o papel importante que ela teve dentro da nossa família. Muito bem. Como foi a infância da Dilmária? Sabemos que você se criou em uma casa que respirava política. Você participava de algumas reuniões? Como foi essa infância? Paula, quando eu nasci, a gente morava em Fortaleza, né? E quando meu pai foi eleito a primeira vez prefeito aqui em Limoeiro, que foi no ano de 1988, eu tinha 8 anos, né? Ainda era muito pequena. E ao ser eleito, nós viemos morar aqui, né, juntamente com minha mãe, e começamos a nossa história dentro do município, dentro de Limoeiro, né? Então, a nossa família, por parte de pai, é toda daqui, e vim morar aqui, estudamos aqui por um período, e depois voltamos a Fortaleza. Mas meu pai entrou na política em 1982, né? E eu nasci em 1980. Então, a minha vida toda foi dentro do ambiente da política. Acompanhei meu pai várias vezes em campanhas políticas, porque tiveram algumas que ele ganhou e algumas que ele perdeu, né? Então, mas a gente sempre estava junto, né? Óbvio, eu estava mais nos bastidores, mais perto dele, nunca à frente, mas a gente sempre esteve muito junto e a gente participava de campanhas, de comícios, né? Era algo que eu gostava muito de estar junto. Era uma festa. Era uma festa. Carreatas. Era a festa da família. A festa da família. Exatamente. É isso.
E aí, essa veia política que vem na Dilmária, podemos dizer que é genética. Paula, eu nem sabia que eu tinha esse perfil, na realidade. Quando eu me formei, né, em 2005, meu pai estava prefeito de Limoeiro e eu vim embora para Limoeiro, que eu me formei para estudar em Fortaleza e vim embora. E de lá para cá, eu não saí mais daqui, né? Então, eu acompanhava ele, eu trabalhei muito com ele dentro da Secretaria de Saúde, na área da odontologia, mas nunca estive à frente, né? E aí, achava que não tinha um perfil, tinha um perfil técnico, mas não um perfil político. E então, com o desenrolar aí dos anos e numa eleição passada, ele me convidou, né? Ele não queria fazer parte do processo eleitoral e me convidou para substituí-lo. E a priori eu fiquei um pouco assustada, né? Porque nunca tinha participado, era um momento novo, mas topei, né? Topei, abracei a missão e hoje, assim, a política faz parte da minha vida, né? Então, as pessoas dizem que a política é uma mosquinha que pica, né? E, de fato, eu fui picada. Eu fui picada. Foi picada pela política e está passando isso para as filhas, né? Está continuando. Está continuando. Sim. A Dilmária, mãe, como é ser vice-prefeita, ser dentista, ser mãe, esposa? Como é que você consegue dar de conta de tudo isso? Paula, é difícil. É difícil. Assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu acho, desde pequenininha, né, eu tinha um sonho de ser mãe e, de fato, a minha primeira filha veio fruto também de um tratamento, né, onde eu tive dificuldade em engravidar, mas a gente fez todo um tratamento porque era um sonho e, para mim, aquilo ali não tem preço, né? Então, a gente foi em busca, a gente fez um tratamento de reprodução assistida, engravidei em 2013. 2014, nasceu a minha primeira filha, que é a Júlia, né? E hoje ela tem 9 anos. E logo em seguida, quando a Júlia tinha 1 ano e meio, aí eu descobri que estava grávida naturalmente. Olha só, né? Então, Deus é maravilhoso. E aí veio a Lara, que hoje tem 7 anos. Então, são 2 meninas, né? São os amores da vida da gente. E hoje elas têm uma vida muito ativa, né? Tem a escola, tem dança, tem as atividades. E conciliar, né, todas essas atividades com as minhas atividades, às vezes fica muito conturbado. Mas eu tenho um apoio muito grande do pai delas, né, que é meu esposo. E a gente consegue, né, na correria, apesar dos horários serem muito preenchidos, eu consigo e eu gosto, né? Então, eu faço de tudo para levá-las na escola, levá-las no balé, levá-las na dança. Eu gosto muito de participar da rotina delas. Muito bem. Mesmo muitas vezes não dando tempo ou tendo algum outro compromisso. Mas, além de eu gostar, elas cobram. Elas cobram. E aí, assim, para mim é um prazer, cansativo. Às vezes eu brinco dizendo que a noite é o meu expediente do Uber, que é levar e trazer. Mas, assim, é cansativo, mas é muito, muito prazeroso. É uma escolha que eu fiz e que foi uma das mais acertadas na minha vida. Valeu a pena. Valeu a pena. E a Dilmária, esposa. Dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E a Dilmária, existe um grande homem? Ao lado. Eu casei em 2012, né? Eu sou casada com o Wilson. O Wilson é também dentista, né? Nós temos a família com muitos profissionais dentistas e ele é o meu grande parceiro, né? E a gente teve uma história lá atrás também bem conturbada. Eu era noiva, Paula.
eu era noiva, eu estava com um casamento marcado, e eis que aparece o Wilson na minha vida, né? E aí baldeou tudo, e baldeou para dar certo, né? Então, a gente se casou no ano de 2012, e desde lá a gente vem construindo uma história, né? Uma história que não é fácil, porque casamento não é fácil. Quando vem os filhos são outro desafio, mas a gente tem uma conexão muito grande, né? E ele também é uma das minhas bases, né? Meu pai muito na política, né? Também como pai, mas meu esposo também é uma das minhas grandes fortalezas. Então, aí eu até às vezes me emociono um pouco, porque eu tenho grandes homens perto de mim, né? E são poucas as pessoas que têm o privilégio de conviver com tanto um pai quanto um esposo, assim, que realmente são pessoas bem apoiadoras. E grandes mulheres também, né? E grandes mulheres. Não podemos esquecer, né? E a política? Veio a política, entrou na sua vida, e os olhos hoje do Vale do Jaguaribe estão voltados para a situação de Limoeiro. Queria que você falasse em primeira mão um pouco dessa situação. Paula, Limoeiro é uma cidade do Vale do Jaguaribe, que ela é uma cidade de referência, né? Princesa do Vale. Princesa do Vale, como tem o título, uma referência principalmente na área da educação, né? Que foi onde tudo começou dentro do município. Isso. Né? E essa semana a gente comemorou os 55 anos da FAFIDAM, que é a Faculdade de Filosofia do Aureliano Matos. E nessa comemoração que a gente participou lá na Câmara de Vereadores, a gente viu muitos profissionais, né, que foram e estão ainda envolvidos dentro da FAFIDAM. E a FAFIDAM, ela foi a primeira faculdade do interior do Ceará, né, para você ver o contexto e o peso que Limoeiro e o Vale do Jaguaribe estão inseridos, né? E a gente tem muito orgulho, porque não tenho dúvida que o desenvolvimento de Limoeiro se deu a partir de Dom Aureliano Matos, que foi realmente um dos grandes aí mentores do município. E a gente, de um tempo para cá, Limoeiro está sendo destaque de forma negativa, destaque a nível regional e a nível estadual. Né? Então, os jornais a nível estadual já têm tido muita repercussão, blogs, né, juristas, e a situação de Limoeiro, Paula, infelizmente é uma situação inusitada. Né? Eu não tenho nem dúvida assim, que a gente está passando por um período totalmente diferente do contexto da política. E da Princesa do Vale. Andando pela cidade e conversando com alguns populares, pude ouvir algumas queixas, principalmente da limpeza pública. Como você diria, assim, você tem acesso a alguma informação como vice-prefeita do que está acontecendo? Paula, nós fomos eleitos em 2020, Dr. José Maria prefeito, eu vice-prefeita, e nós iniciamos aí uma gestão, né, juntos, e infelizmente no mesmo ano ainda, no mês de maio de 2021, né, houve um rompimento político, né, e assim, eu acredito que todos já são sabedores desse afastamento político, e desde então, Paulo, a gente seguiu um caminho na política, né, com trabalhos sociais, né, porém um caminho independente. Né, e desde então eu perdi o contato com a gestão que eu digo, com os secretários, porque o próprio prefeito já vem há muito tempo que vem ausente do município, então a gente não tem mais aquela aproximação. E eu moro aqui, né, minhas filhas estudam aqui, a gente tem consultório, e a gente observa que Limoeiro vem passando por muitas situações difíceis do ponto de vista administrativo. Né? E de umas duas semanas para cá,
a situação se exacerbou, né? E a gente vê a questão da limpeza, né? Quando você vai, principalmente pelos bairros mais afastados, a gente percebe muito que é um serviço que está realmente a desejar. Serviços básicos, né, como fornecimento de energia, estão sendo interrompidos, né? E ontem mesmo, né, eu tive a infeliz notícia de que outro prédio público teve a interrupção da sua energia, né, e inclusive até a própria prefeitura, a sede da prefeitura já teve esse fornecimento interrompido por questões de débito. Então, o caos administrativo, ele está muito grande, né, e a gente fica pensando, onde vai parar tudo isso? Né, e a gente entende que é uma situação de saúde. O prefeito encontra-se numa situação muito delicada, e isso aí já é sabedor, todos sabem. Já é notícia. Já é notícia e é fato, e é atestado já, inclusive pelos médicos. E nada se faz, né? Então é por isso que eu digo, é algo inusitado, porque o vice-prefeito, ele está compondo uma chapa, única e exclusivamente, Paulo, se você for procurar a atribuição do vice-prefeito dentro do município, a única atribuição é substituir, né, o prefeito em caso de uma impossibilidade. E é lei? E é lei. É lei, é Constituição Federal, é lei orgânica do município. Todas as leis, né, que a gente tem aí com relação à parte eleitoral. E a gente está aqui à disposição, a gente entende que ele necessita se afastar para um tratamento de saúde e a gente está à disposição para substituí-lo, porque o cargo é do prefeito, né? Quando ele se sentir bem, se restabelecer, ele volta. Ele retorna. Né? Então, por isso que eu digo, é uma situação em Limoeiro totalmente diferente do contexto político, né? Então é triste, a gente vê com muita preocupação. Limoeiro não só está sendo afetado nos seus serviços básicos, mas também em investimentos, porque a gente não vê nenhum tipo de investimento, nem do setor público, nem do setor privado, porque a gente percebe que como é um município que está com uma instabilidade muito grande, dificilmente alguém vai querer investir no município dessa forma. Então, isso aí é um prejuízo incalculável, né? Talvez até para as futuras gerações, e que as pessoas, infelizmente, não estão se dando conta, né, do prejuízo que isso tudo está causando à população de 60 mil habitantes, né, que já é uma população aí significativa. Obras estão paradas? Obras estão paradas, salários estão atrasados, fornecedores estão atrasados, né? Então, assim, é um efeito cascata, né? A gente percebe que é um caos e algo puxou a linha e vem aí uma situação difícil, um efeito dominó. Então, é uma série de coisas, assim, eu acho que eu nem consigo aqui elencar todas as situações, e a gente percebe que nós, como agentes públicos, né, eu como vice-prefeita, né, na responsabilidade de, se necessário for, assumir o poder executivo, e também a Câmara Municipal, que tem aí 15 vereadores, que foram eleitos também pelo povo, né, e também tem uma responsabilidade de fiscalização, né, do poder executivo. Então, é uma situação que a gente vê com muita apreensão para ver, meu Deus, o que falta mais acontecer? Né? Então, é muito difícil, mas, assim, a gente que crê num Deus, porque eu creio, né, eu penso que as coisas vão ser resolvidas, apesar de toda essa situação, mas eu creio que a gente vai conseguir sair dessa. Sabemos que prefeito, vereador, presidente, governador, quando precisa se ausentar, retiram a licença
Isso aqui aconteceu em Limoeiro do Norte por conta de saúde, infelizmente. Não estamos aqui para falar de problema de ninguém, mas infelizmente é uma situação de saúde e a pessoa do doutor Zé Maria Lucena precisa se tratar e automaticamente vice-prefeita já estaria no cargo. E por que isso não aconteceu de primeira? Paula, eu entendo que hoje a situação em que o doutor Zé Maria se encontra, e a gente fala aí de uma forma muito triste, porque ele foi um grande homem público e a gente tem um respeito muito grande por ele, ele não está tendo a oportunidade de tirar licença. Por quê? Porque o estado que ele está de saúde, está um estado de saúde muito debilitado, né? E eu entendo que ele não tem mais esse discernimento. A verdade é essa. E quem está dizendo isso não sou eu, não são as redes sociais. Quem está dizendo isso são os médicos. Certo. Né? Quando o médico ele manda um atestado, né, para justificar a ausência do prefeito em uma audiência no Ministério Público, ele envia um atestado onde ele cita, né, o grau da doença que o doutor Zé Maria está, que ele tem uma insuficiência renal crônica, e ele atesta que o grau dessa insuficiência é grau 5, estágio 5. Que eu sou dentista, mas sou da área da saúde, então a gente lê um pouco e a gente percebe que o estágio 5 é o estágio de maior doença, da doença é o pior, o estado mais avançado, e nesse estágio não é só apenas um comprometimento renal, ele tem um comprometimento cognitivo também, né? E isso aí é muito mais preocupante do que o comprometimento físico. Sim. Né? E quando ele atesta que ele está nesse grau, né, da doença, quando ele atesta que ele faz hemodiálise 3 vezes por semana e que não é prevista alta, então ele está ali atestando, né, a incapacidade, pelo menos temporária, do doutor Zé Maria de estar à frente da condução da Prefeitura de Limoeiro. Então, isso aí está muito claro, né, e temos órgãos competentes para que sejam tomadas as decisões. A Câmara Municipal é um órgão competente, o Ministério Público vem aí numa linha de investigação, né? E aqui a gente quer abrir um parênteses para dizer do respeito que a gente tem por esse órgão, né? E que está à frente o doutor Felipe Carvalho, o promotor de justiça, e a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho do Ministério Público. Então, a gente está aí mais, Paula, no aguardo desses órgãos, que são os órgãos legítimos, que são órgãos que têm a legitimidade para fazer definições, né? E aguardar, né? Claro, se a gente vê que não vai haver nenhuma definição, né, a gente tem que sentar e rever, né, o que pode ser feito. Mas eu acredito muito, né, tanto na Câmara quanto no Ministério Público, eu acredito que são órgãos que têm legitimidade e vão dar aí uma resposta, não é para a Dilmara, é para a população de Limoeiro. A Dilmara é uma pessoa muito calma, a gente vê isso. Eu acredito que eu esteja até mais nervosa do que você, mas assim, eu queria saber se você já sentou com a Câmara, com os aliados, para ver, tira Limoeiro dessa situação. Paula, a gente já teve, sim, algumas tratativas, tanto com vereadores em grupo, quanto de forma individual, e a gente percebe uma insatisfação, né, geral desses vereadores. Por quê? Porque eles se sentem também, né, e eles têm também essa responsabilidade. Então, a gente percebe um incômodo muito grande, né? A gente também entende que essa situação ainda não aconteceu, porque a maioria dos vereadores da Câmara são da base do prefeito, né? E a gente sabe que existe aí toda uma situação por trás, né, disso.
Mas a gente chegou ao ponto do insustentável, né? Essa situação, Paula, eu não sei se você vem acompanhando, mas já se alastra há 8 meses. Não, acompanhando, sim. Né? O doutor Zé Maria, ele já tinha uma debilidade, né, na saúde, mas de janeiro, fevereiro, ele teve aí um agravo muito grande, e agora no mês de junho, ele teve aí realmente internado numa UTI, traqueostomizado, né, com ventilação mecânica. Então, assim, foi uma situação que acelerou muito, né? Infelizmente, ele chegou a essa situação. E hoje nós estamos na situação insustentável. Ou o Limoeiro vai colapsar, como já está colapsando, ou se vai tomar alguma providência. Então, a gente percebe um incômodo muito grande dos vereadores, que, diga-se de passagem, até hoje tem sido muito parceira dessa gestão, porque passar 8 meses numa situação dessa, eles realmente tiveram muita consideração com a figura do prefeito, mas chegou um momento em que o município não pode parar. Isso. Né? E a gente entende que eu acho que essa situação está caminhando para uma solução. Sabemos também que a família Lucena está num momento de preocupação com a saúde do doutor José Maria, e também temos até respeito, né, pela família e pelo doutor José Maria Lucena. Mas é uma situação que Limoeiro precisa evoluir. Limoeiro não pode parar. Não é isso? É isso. E aí, quais seriam os primeiros trabalhos a serem tomados? Em caso de assumir. Forçada, quais seriam os primeiros trabalhos a serem tomados? Paula, a gente vai ter que fazer, vamos dizer assim, uma força-tarefa. Né? Então, a gente aí tem muitas áreas que são essenciais e que estão descobertas, vamos dizer assim. No caso da limpeza pública. No caso da limpeza pública, né, que também inclui também a iluminação pública, né? A gente percebe que isso aí a gente vai ter que rapidamente ter aí um olhar diferenciado. Outra preocupação, que eu já até falei aqui, é com relação ao convênio com o Hospital São Camilo, onde a gente vai ter que sentar, juntamente com a gestão do hospital, ajustar, ver o que é possível, porque não adianta também a gente se comprometer com algo que não vai ter como cumprir, e é por isso que a bola de neve está grande, né? Então a gente vai ter que sentar, vai ter que ajustar, porque o município precisa do São Camilo, e o São Camilo também precisa, né? Então, mas eu não tenho nem dúvidas que isso aí é uma situação que é contornável. Claro que a gente vai precisar, mais do que nunca, do apoio dos nossos deputados, das pessoas que foram votadas aqui nessa região, para vir juntos somar, para que a gente consiga eliminar, né, muitos débitos, principalmente esse, né? Então a gente vai precisar de uma força-tarefa juntos, porque ninguém faz nada só. Né? Inclusive a deputada Juliana Lucena, né, que foi eleita deputada estadual, aqui em Limoeiro teve uma votação expressiva, e também ela também, como deputada, ela precisa também ter a responsabilidade de vir ajudar o município numa situação que realmente está colocada aí como uma situação aí caótica. É muito preocupante. Né? É muito preocupante. E eu tenho acompanhado, Paula, pelo portal da transparência, né? E há um débito aí milionário com fornecedores, com pessoas físicas, com empresas, né? E tudo isso aí a gente vai ter que sentar e rever como é que nós vamos fazer daqui para frente com esses contratos, com associações, né? Então, assim, é uma verdadeira missão. Estou acompanhando tudo que está acontecendo dentro de Limoeiro do Norte, através das notícias. Estou acompanhando suas entrevistas. Quero primeiramente parabenizá-la pela sua fala. Podemos perceber que você está preparada para assumir, que você está cumprindo com todas as obrigações como vice. A gente pode perceber, você esteve na comemoração de 55 anos da Fafidam, esteve no encontro, né,
político de mulheres do Vale do Jaguaribe. Sim. E a gente pode perceber essa sua preocupação, o seu trabalho sendo feito, mas com a preocupativa de organizar Limoeiro. Fala um pouco dessa situação. Isso tudo é amor? Paula, quando você fala da questão das entrevistas, né, eu não tenho dúvida que a forma melhor de você colocar as coisas, principalmente quando você é uma pessoa pública, é com transparência. Então, se você é transparente, se você está falando ali o que vem do seu coração, você consegue chegar até as pessoas. Então, a gente sempre preza pela transparência, porque eu não tenho dúvidas que se todo esse processo, desde o início, tivesse sido conduzido com transparência e verdade, nós não tínhamos chegado à situação que chegou, né? E aí, eu como vice-prefeita, eu me sinto na responsabilidade, porque eu recebo um salário para isso, né? Então, eu me sinto na responsabilidade de estar próxima à população, de estar participando dos eventos. Então, desde o início, do início da gestão, que foi em janeiro de 2021, eu participo. Eu participo, estou junta. Muitas vezes tentam invisibilizar a figura do vice-prefeito em muitos eventos, em muitos seminários, nas situações, né, no dia a dia. Mas eu estou presente. Eu me faço presente. Né, eu me convido e vou. Muito bem. Né, porque eu entendo que ali é um espaço legítimo e que se eu não me colocar no meu local, né, ele vai ser apagado. Né? Então, eu sempre estive à frente desses movimentos, eu gosto muito da parte social, né? Então a gente faz aí alguns trabalhos sociais, principalmente na área da saúde, e eu sempre venho atuando ativa, não só agora, diante dessa situação, mas a gente sempre vem construindo um trabalho. É uma história. É uma história. E a gente pode perceber que você está participando realmente, fazendo o seu trabalho. Você está sendo cobrado em alguns momentos? Muitos. Em alguns não, muitos. Pela população? Pela população, porque muitas vezes, né, não há um entendimento, né, de como funciona a burocracia. Né? E as pessoas às vezes me perguntam, por que você ainda não assumiu? Né? Então, eu estou e eu me sinto preparada. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente tem uma razão, tem um motivo. E o fato de eu ter passado por tantas situações difíceis, que não foi fácil até hoje, isso me fez mais forte, isso me fez mais persistente, né? Então, assim, o fato de eu não ter desistido lá atrás, quando me tiraram de dentro da prefeitura, o fato de eu não ter desistido me tornou uma pessoa hoje mais forte. Então, eu penso que tudo tem uma razão de ser, né? E hoje eu sou cobrada porque eu ainda não assumi. E eu quero dizer para as pessoas que o que eu quero é cuidar de Limoeiro. Eu me sinto preparada e me sinto na responsabilidade, mas eu preciso ser colocada lá. Né? E quem coloca o prefeito lá, hoje na atual situação, não é apenas da minha vontade, nem da sua, é da vontade e do trabalho de órgãos competentes. Né? Existem órgãos para isso. Né? Então, eu sempre digo à população, eu estou à disposição, mas eu não posso simplesmente abrir a porta da prefeitura, chegar lá e sentar. Exatamente. Né? Então, por isso que eu digo, eu acredito que as coisas estão chegando a um ponto que tem que ser solucionadas. Podemos ver o amor que você tem por Limoeiro. É visível isso. Não sei se alguém já lhe falou isso, mas eu percebo isso. Porque só tendo amor por uma causa, para lutar por ela com tanto vigor. E as pessoas às vezes perguntam, Paula, se eu não tenho medo ou receio do que vou encontrar. Tá. Aí eu sempre respondo, quando a gente se propõe a entrar na vida pública,
a gente não sabe o que vai vir de missão, né? E se esta for a minha missão, né, o que eu posso prometer é trabalhar, é me dedicar, que eu tenho certeza que meu esposo às vezes até briga, porque eu abandonei o consultório, né? Então eu me envolvi tanto na questão política, na questão limoeiro, que eu até esqueci um pouco da minha profissão, né? Então hoje eu me sinto muito diferente do que eu era há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu fui eleita vice-prefeita, achava que ia estar como vice-prefeita, mas que ia cuidar da minha vida pessoal. Mas foi totalmente contrário, né? Eu me envolvi tanto dentro desse mundo que hoje eu já não me vejo mais fora dele, né? Então por isso que eu acredito que é uma missão mesmo, é uma missão de vida, e a gente tem que abraçar todas as situações que vierem, difíceis ou não, mas quando a gente se propõe a entrar na vida pública, a gente sabe que é muito desafio, não é fácil. Uma chapa que leva o seu nome, e o que acontecer também cai em cima da Dilmara. Não tenha dúvida, né? A partir do momento em que eu assumi como prefeita, a partir daquele momento ali, a responsabilidade é minha. Então, com essa responsabilidade, eu vou fazer de tudo para zelar pelo meu nome. Porque para a gente construir uma imagem é difícil. Agora, para a gente derrubar, para a gente cair, é muito fácil, né? Então, é uma luta diária, né? E o que eu posso dizer para as pessoas é que podem contar com o meu trabalho, com a minha dedicação, né? Com a minha seriedade, né? Porque diante dessa situação toda, o que foi nos proposto pela atual gestão é totalmente descabido, né? Nos convidaram recentemente para uma conversa, onde o que foi nos colocado é que nós voltássemos para compor o grupo, óbvio que teríamos alguns cargos, alguns benefícios, e que eu continuaria lá como vice-prefeita, e o doutor Zé Maria não faria a licença dele. Sim. Né? Então, é um assunto totalmente descabido, porque a gente sabe que há necessidade dessa licença, e a gente tem uma história, a gente tem aí uma credibilidade que a gente não vai jogar na lata do lixo por conta de meia dúzia de cargos, por conta de meia dúzia de coisas que são oferecidas, né? Então, a gente... diante do que foi nos proposto, a gente viu que totalmente sem nenhum fundamento, né? E aí a gente segue aí, esperando aí o que é que vai acontecer nesses próximos capítulos. Com fé e esperança? Com fé e esperança sempre, sempre, porque se a gente perder a esperança aí, as coisas realmente ficam complicadas. Verdade. Para finalizar, vamos fazer uma brincadeira. Eu começo a frase e você termina. Tá. Mas pode fazer de leve, de boa. A Dilmara é feliz. Muito bem. Feliz por quê? Pela família que eu tenho. Pela família. Muito bem. Eu, sendo prefeita, vou me dedicar. Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Eu tô falando o que vem à minha cabeça, viu? Tá certo. E eu tô completando porque eu percebo isso em você. Gente, é só uma brincadeira, viu? O que eu quero para o Limoeiro é desenvolvimento. Muito bem. Desde já, muitíssimo obrigada. Vamos finalizar por aqui. Vocês vão estar acompanhando essa linda entrevista no canal do YouTube, Botando para Gerar, com Paula Filgueiras e a Dilmara Amaral. Muito obrigada, Paula, pela sua visita. Quero aqui mandar um abraço a todos que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e dizer que a gente se coloca à disposição sempre que quiser, sempre que precisar,
Nossa casa aqui está de portas abertas. Muitíssimo obrigada. E nós igualmente, quando que precisar comunicar o Vale do Jaguaribe, a Taboleiro do Norte, a Limoeiro do Norte, a gente está disposto a fazer essa comunicação, essa ponte para vocês, tá bom? Tá, joia. Que Deus lhe abençoe. Boa sorte. A nós todos.